Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesse dia, nesse amanhecer, nesse despertar rico, divino e poderoso, do qual o próprio Deus, Pai Criador, nos confiou, nos entregando mais uma oportunidade de estarmos aqui. A palavra do Senhor diz, através de Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias passou por situações do qual às vezes nós passamos, que às vezes pessoas próximas, nossos irmãos, pessoas de âmbitos nossos que às vezes a gente fica tempo sem ver por estar envolvido na obra e às vezes você fica sabendo que aconteceu algo ou está acontecendo alguma coisa. Aleluia. Neemias, com tudo isso que aconteceu com os muros de Jerusalém, alguns dos seus irmãos que foram mortos, ele orou a Deus, aleluia, ora que discernimento, ele orou a Deus para tocar no coração do rei, para que quando ele fosse pedir para o rei, até que fosse a cidade, Deus seria bondoso e generoso no coração do rei, aleluia. E essa é a oração que às vezes nós temos que fazer, mediante as oportunidades que Deus vem nos dando, antes de a gente se mover até o lugar ou se mover em falar alguma coisa, a gente ora a Deus em nome de Jesus para que o Espírito Santo toque no coração dessa pessoa ou esteja no ambiente, no lugar antes da gente ir, para que o Senhor seja misericordioso conosco ou seja bondoso conosco através de resposta que estamos esperando. Neemias recebeu a resposta do rei, além do rei liberar ele dele ir até os muros do qual foram desconstruídos e ele ia reconstruir, aleluia. Ele liberou cartas para Neemias para passar por lugares que tinha que passar e liberou um exército para acompanhar Neemias na construção desse muro, na reconstrução desse muro, que durou 52 dias. Aleluia. O resumo, a oração é a chave de tudo. Você saber tudo que você for manusear, tudo que você for praticar em ação, em palavra, ora a Deus antes de tudo, para que o Espírito Santo esteja no domínio e no controle em nome de Jesus. Porque Deus ele só tem essa liberdade em nós a partir do momento que declaramos. Então que hoje seja um dia que você possa receber essa oportunidade divina do céu, que só Deus pode entregar para nós, eu e você estarmos aqui vivo em mais um amanhecer nessa quinta-feira, aleluia, é propósito de Deus. Se já estamos em Cristo, é Deus cumprindo a tua obra através da nossa vida. Se você ainda não está em Cristo, é Deus te dando mais uma oportunidade de você se render aos pés de Jesus e viver uma vida em Cristo. Amém? 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Tudo que for fazer, ore ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, estou com uma palavra aqui abençoada que se encontra no livro de Deuteronômios. Deuteronômios é muito forte. Na verdade, Pentateuco, os livros de Moisés envolve muita exortação, envolve muita lembrança do qual o próprio Deus diz através de Moisés, quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e ele conduzia aquele povo, do qual estava responsável sobre aquele rebanho de mais de 2 milhões de pessoas. Deus sempre falava, Moisés, diga a esse povo que eu sou o Senhor teu Deus, que os livrou da mão de Faraó, que fez o mar se abrir. Deus sempre trazia a memória para Moisés falar para o povo, para que aquele povo não esquecesse, para que a mente daquele povo não ficasse cativa, aleluia, no Egito, mesmo eles sendo libertados já do Egito. Hoje Deus te traz à memória situações que Ele já te livrou, situações que Ele já te libertou, e às vezes você está ainda preocupado, ou às vezes você ainda está pisando em situação que você já foi liberta. Não brinque com isso. Apóstolo Paulo diz através da sua carta aos Tessalônicos que é para a gente fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Aleluia. Então, examinais tudo, mas reter só o que for bem para a tua alma. Tudo na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, em diante, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Se puder, você medita nela. Aleluia. Então, a gente trazer a memória sobre o que Deus fez por nós em primeira instância, ter enviado o teu Filho para que nós hoje temos acesso ao Pai através do Filho, aleluia, isso é o principal, você não pode perder sua identidade, amém, isso é primordial, você trazer à memória tudo que foi feito para hoje estarmos aqui, e dos livramentos das portas que foram
aberta, muralhas de Jericó que foram derrubadas. Tem muitas coisas que Deus já fez conosco, e às vezes a gente, no meio do dia a dia, da rotina, às vezes da pressão das tarefas, dos afazeres, né? Às vezes você com suas coisas, com empresa, com isso, aquilo, você acaba esquecendo do que Deus fez e não traz à memória o quanto Ele é bom, o quanto Ele era, Ele é e há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando você não consegue trazer à memória isso, no momento, às vezes, de correria do seu dia a dia, algumas coisas acabam tomando conta da tua mente. Aí alguns dardos vão te inflamar, porque você não conseguiu trazer à memória o quanto Deus é bom. Então Deus é bom, Deus é misericordioso, e a gente tem que trazer à memória todos os dias isso, para que a gente possa fazer bom uso da grandeza de Deus, e que no meio do caminho a gente possa correr, aleluia, com Jesus na frente, com Jesus no barco, com Jesus sendo a direção através do Espírito Santo, e trazer na memória o quanto Ele é bom e poderoso, e há poder no teu nome, aleluia. Nenhuma situação, nenhum cenário pode te desconcertar do que Deus já te confiou e colocou dentro do teu interior. Por isso que a palavra do Senhor diz já no último livro, através do apóstolo João em Apocalipse: guardes o que tem, aleluia, guarde o que foi colocado, o que te foi entregue, até o fim, e receberás a coroa da vida eterna. Guarde o que tem, o que já foi colocado, aleluia. O Espírito Santo já foi colocado em nós. A marca do sangue do Cordeiro já está sobre nós. Tem sangue de Jesus aí, tem sangue de Jesus aqui. E não é só um respingo, aleluia. Estamos encharcados do sangue de Cristo, porque todos os dias carecemos do teu perdão, todos os dias carecemos da tua misericórdia, e aleluia. E esse sangue, ele é o símbolo do quanto Deus é misericordioso, entregou seu próprio Filho para que nós, aleluia, era para nós irmos, mas a gente não suportaria, e Deus mandou Jesus, e o sangue de Jesus é poderoso para nos libertar e nos salvar. Então todos os dias a bondade e a misericórdia do Senhor é infinita e se renova a cada manhã. Não tem o que te acusa, não tem o que te o que te condena se você estiver em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que a lei é boa para aquele que pratica. Aleluia. Timóteo vai falar: a lei é boa para os que praticam. Amém? E se nós somos cristãos praticantes, a lei sobre a nossa vida vai estar incumbida com a graça, que a graça superabundou o pecado. A lei, a letra matava antigamente. Aleluia. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que o mesmo Cristo Jesus diz que aquele que ainda que esteja morto viverá. Amém? Então que possamos andar, né, na direção da luz de Cristo, e não perdemos o foco. Aleluia. E sejamos praticantes da palavra, que envolve tudo isso, para que isso gere de uma boa maneira, de uma boa forma, e seja visível em nossa vida. Amém? Deuteronômios capítulo 4, Deus falando através de Moisés, trazendo à memória o que ele fez com o povo, o que ele fez no Monte Horebe, né? Falou através da sarça, no capítulo 4, no versículo 10, especialmente no dia que estivesse diante do Senhor em Horebes, quando o Senhor me disse: ajunte-me meu povo e farei com que ouça minhas palavras, para que aprendam a temer todos os dias que na terra viverem, para que possam ensinar os seus filhos. Aleluia. Ensinar os seus filhos. Isso simboliza nós com nossos filhos e o próprio, nossos pais espirituais, seu líder, seu pastor, através da palavra que ele recebe, também nos alimentar e passar para nós, para que sejamos filhos obedientes no rebanho de um pastor. Temos que ter um aprisco, temos que fazer parte de um pastoreio. Não existe ovelha sem pastor. Não caia nessas falácias, não caia nessas fábulas engenhosas que o apóstolo Paulo fala, que não levam a nada. Falam de tudo e de todos, mas não falam de que Jesus salva, que Jesus liberta. Não falam disso. O que não fala disso, você se aparta, você se distancia, porque a palavra do Senhor diz que ai daquele que coloca um tio ou muda algo aqui da Escritura, anátema, amaldiçoa. Não existe outro evangelho do qual este já foi pregado. Paulo, a carta aos Gálatas, ele fala: pode vir um anjo,
aleluia, porque Lúcifer era um anjo de luz e com ele foi expulso uma terça parte de anjo caído. Então haverão muitos querendo enganar em cima da própria palavra, por isso que temos que estar atento na palavra, aleluia. Deuteronômio 4, versículo 23, rapidinho, só para nós edificar nossa fé e podemos sair para mais um dia de caminhada em Cristo Jesus, em cima de todos os nossos afazeres. Cuidai-vos para que não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus. Lembre-se, se atente, sejam prudentes, sejam vigilantes, para que vocês não esqueçam o pacto que fizeram com o Senhor, teu Deus, que tem feito convosco, e fazer-lhe alguma imagem. Se atente, preste atenção, para que nada vire um amuleto no teu caminho. Era um povo muito idólatra, o povo era dependente de muitas coisas, eles não ficavam tranquilos, eles não, como que eu posso falar? Eles não se sustentavam com a presença do próprio Deus, eles não se satisfaziam com a presença do próprio grande eu sou, Jeová, o próprio Deus, e eles procuravam sempre outros deuses. E Deus fala que cuidado para que vocês não façam, não esqueçam do pacto que fizemos, para que não faça alguma imagem de escultura ou semelhança de alguma coisa. O Senhor vosso Deus vos proibiu. Isso vale para nós até hoje. O Senhor quer adoração única. E a partir do momento que você ergueu a tua mão para receber Ele na tua vida, a glória do qual sai da tua boca, da tua prática, do teu manuseio, é diretamente ao trono de Deus, é diretamente só para Ele. Terra, céu, só há um mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo vai falar através de Timóteo, só há um Deus, só há um batismo. Aleluia, que tudo acontece através de Cristo Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Aleluia. Então, a partir do pacto, a partir do teu morrer, a partir do teu aniquilamento, do encontro com Jesus na cruz, do teu eu, da tua velha criatura, e ali nasce uma nova criatura, e eis que o Senhor faz novas todas as coisas. Você não pode esquecer de tudo que ali foi declarado. Não adorará outros deuses, não se prostrará diante de mais nada, a não ser do Senhor teu Deus. E Deus está trazendo a memória aqui para eles não esquecerem do pacto que eles fizeram com o Senhor, sobre imagem, sobre escultura ou semelhante a alguma coisa que o Senhor vos deu, os proibiu. Deus abomina, Deus aniquila, aleluia. Deus se ira sobre a idolatria, que envolve também a rebeldia. Pessoas que outrora adoravam a Deus, hoje adoram a Deus e adoram outras coisas. Pessoas que outrora só tinha o Senhor Jesus como sendo da tua vida, hoje eles têm Jesus como sendo da tua vida e outras coisas também. Isso é rebeldia, isso é idolatria, isso é a pessoa sendo chacota, sendo isca, sendo uma isca fisgada pelo próprio Satanás, enganando-se a si mesmo. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Além de estar na incredulidade, eles ficam cegos espiritualmente e acham que está tudo bem. Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor e é um Deus zeloso. Ao mesmo tempo é um fogo consumidor e é um Deus que zela. Moisés estava falando para aquele povo, trazendo a memória de tudo que Deus já tinha feito. Porque o nosso Senhor é um Senhor consumidor, é um Deus que exala também fogo consumidor. Consumidor é fogo que destrói, é fogo que vai queimar o que não está ali purificado, o que não está ali enraizado. Aleluia, vai ser queimado como feno, como palha, como madeira. Aleluia, não vai ser prata, não vai ser ouro. Vai estar ali como madeira e vai ser queimado, vai virar folha seca e não serve para nada. A árvore que não produz não serve para nada. Aleluia, o que tiver em Cristo não der fruto, ele corta e lança fora. A palavra do Senhor diz através de Deuteronômio 4, 24, porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor, vírgula, e é um Deus zeloso. Ao mesmo tempo é um fogo consumidor que cuida bem dos teus filhos, aleluia. Porém, permite também os mesmos se queimarem, se saírem do teu caminho e fazerem para ti amuletos de idolatria, colocarem outras coisas na frente mais do que o próprio Deus. Ele vai permitir o fogo queimar, porque ele é um fogo consumidor. Então temos que ser vigilantes, temos que estar atentos como que está a ordem e a colocação de Deus na nossa vida, para que essa ordem não seja invertida, para que a gente não perca o foco e nenhum rumo da nova Sião, da nova Jerusalém, aleluia. E ele é ao mesmo tempo fogo consumidor e um Deus zeloso.
O Deus zeloso vem depois do fogo consumidor. Porque primeiro ele exorta o povo para lembrar do pacto que foi feito, para não fazer para ti imagem de escultura, isso aqui, não esqueça do pacto que foi feito comigo, porque Deus os proibiu, o Senhor teu Deus os proibiu de vocês adorar outra coisa a não ser o próprio Deus. Isso cabe a nós até os dias de hoje, primeiro e segundo mandamento que se resume em toda a lei, aleluia, amar a Deus sobre todas as coisas, amar teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, não ama nada em primeiro lugar a não ser o próprio Deus, porque é Deus que sopra o fôlego em nós, é Deus que nos coloca de pé, é Deus que nos coloca para caminhar. A saúde vem Ele, o libertar vem dEle, a condução vem dEle, aleluia. Se Ele não nos acordar e não nos der saúde para levantar e marchar, nada do que temos para fazer vai acontecer, nada do que você às vezes fica preocupada, ansiosa para que aconteça, vai se mover. Aleluia, porque é Deus que permite, é Deus que libera. Então seja zeloso, seja cuidadoso na tua prática, na tua vida em Cristo Jesus, para que o fogo do próprio Deus, aleluia, o próprio fogo, aleluia, que Nabucodonosor aqueceu por 7 vezes mais aquela fornalha e achou que aqueles 3 jovens iam morrer, mas aqueles homens foram tementes a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o fogo não os queimou. Aleluia. Então esse fogo não os queimou. Aleluia. Esse fogo foi para prová-lo. Aleluia. Mas aqui Deus está falando que ele é fogo consumidor. Se você repetir na prova, se você constantemente escolher fazer coisas que não é do agrado de Deus, conhecendo a Deus, você vai estar rompendo um relacionamento, você vai estar adulterando. Aleluia. E Deus é zeloso, Ele zela pelos seus. E o sim, sim, o não, não é a primeira resposta, é a primeira impactação que vem do nosso espírito. Então seja prudente para que o fogo consumidor não seja na tua vida. Aleluia. O Senhor é misericordioso, sim, é infinita a tua misericórdia, porém Ele é justo. O que você mexeu, o que você procurar, o que você fazer que não for do agrado do céu, vai agradar o inferno. E o que você semeia aqui, você vai colher aqui. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Ótima quinta-feira.